Sejam todos bem-vindos para mais um episódio aqui do nosso podcast Campo Fértil, né? O campo de informações do mercado do agro. Hoje estamos com a presença do Rodrigo Della Pace, CEO da Delagro. Além de um baita profissional aqui, uma grande pessoa. Rodrigo, por favor, meu amigo, se apresente. Olá, eu já começo agradecendo o convite do Jardel, de toda a equipe da Campo Fértil, né, e elogio pelo belo trabalho que eles fazem, né, pela parceria que a gente tem, né, e a parceria recheada com amizade é melhor ainda, né, Jardel? É isso Não é aí. verdade? Não, bom demais, Rodrigo. Cara, e fala um pouco, né, o que é a Delagro, como que é a forma que você trabalha lá, o que você está desenvolvendo de ferramenta para o produtor. Vamos lá. Bom, a minha formação é em economia. Eu estou nesse mercado já do agronegócio aí mais de 20 anos já, né? Então é um mercado que a gente se descobre todo dia, é muito dinamismo, muita informação, né? E nesse período eu tive aprendizados e condições, né, de escolher um segmento para trabalhar, né, para me tornar um especialista, né? E o mercado do milho me chama muito a atenção. Eu tenho um carinho especial por ele, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar no segmento de especialidade, né? Saber um pouco de tudo, né? Mas ter a característica de especialista para a gente ser mais efetivo nas análises, nas conclusões, né? E no meio desse percurso, eu tenho uma corretora que está ali na cidade de Itu, né, que é a Delagro Corretora, né, que faz a comercialização de grãos no mercado interno, principalmente mercado paulista, né? E a parte de consultoria de mercado, né, falando aí sobre o mercado de milho, entendendo misturando um pouco a parte econômica, analisando a oferta e demanda, né, o calor do dia a dia do mercado, que não é fácil, né? Até em tempos de frio ele dá um calor, né, Jair? Você sabe o que eu estou falando. E pensando nisso, na parte de consultoria, eu pensei em criar um dia um aplicativo, né? Esse aplicativo tem o nome da Delagro, né? Delagro App. E dentro desse aplicativo eu pensei em trazer uma informação mais rápida, né? Objetiva, curta, para que o produtor ou quem demanda a informação do mercado de milho, né, no dia a dia, ela tem essa informação um pouco mais rápida na mão, talvez não tão detalhada, né, porque são todos os dias a informação vai alterando, vai mudando, né, mas ter essa informação na mão rapidamente, né? Então pela manhã, dentro do aplicativo tem um vídeo de abertura. Eu falo um pouco sobre as telas de cotações, como que amanheceu a abertura de mercado, Chicago, né? Passo pela a parte de economia, um pouco falando do macro. Aí nós vamos para as telas de cotações da B3, né? Alguns palpites no segmento de gráfico, né? O gráfico ele orienta bastante a tomada de decisão, né? E complementando isso daí, eu faço um fechamento, né, desse vídeo que está na mão da pessoa aí logo pela manhã, com o Idelagro, né, que foi do dia anterior no caso, né? E o Idelagro é um indicador de preço do milho na região de Campinas. O indicador oficial do mercado é o indicador da instituição Exalc, né, indicador do preço do milho, que divulga logo após o fechamento de mercado às 6 horas da tarde, 6h15, 6h20. Quem acompanha o mercado de milho físico e também as operações na bolsa, essa informação ela é muito importante, né? O que aconteceu com o milho no mercado? Ele subiu, caiu, está estável, né? E a direção dos preços
elas trazem tem muita coisa por trás do preço, né? Ainda mais quando você pega um mercado que está numa tendência de alta, né? Um indicador que sobe R$1, R$1,50, reflete diretamente no mercado. Pensando nisso, com a criação do Idelagro, era justamente antecipar um pouquinho, né? O que vai acontecer com o fechamento do mercado, com o Esalq às 6 horas da tarde. Mas às 6 horas da tarde você não toma mais decisão. A bolsa já fechou. Exatamente. Né? E aí a ideia era essa, né? De criar um indicador antes do Esalq. Né? Repito que o Esalq é indicador oficial, não tenho a intenção nenhuma de concorrer, de atrapalhar, a instituição é minha parceira, eu forneço informação diariamente para eles, né, com relação ao mercado de milho, a gente troca bastante informação, né, mas pensando nisso eu criei um método, né, muito similar ao indicador Esalq, né, que traz o preço do milho até as 2 horas da tarde com possível viés com o que vai acontecer com o mercado, né, com o Esalq após o fechamento do mercado. Resumindo, a informação da abertura do mercado, o Idelagro, mais um informativo também que é uma página que está dentro desse aplicativo falando um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado, o preço, né? Isso daí eu acho que a pessoa durante o dia, na parte da manhã, assim, o áudio demora uns 2, 3 minutos, mais 2 minutinhos de leitura do informativo que sai ali perto do indicador também, às 2 horas da tarde, e o indicador bateu o olho e você já viu o que aconteceu, né? Essa é a formatação do aplicativo. Maravilha. Bom, então vamos dar uma recapitulada Bastante aqui, coisa. né? Ótimo, ótimas coisas, né? Pensando, né, então o Idelagro ele sai antes do fechamento da bolsa, né? Isso. E não é um concorrente com o Esalq, né? Jamais. Então, o que cabe a nós entender aqui é que nós temos mais uma ferramenta disponível para as nossas tomadas de decisões. Isso, né? aí. Maravilha. Isso aí, perfeito. Rodrigão, e assim, pensando no momento que nós estamos vivendo, né? Estamos iniciando a colheita da safrinha no Brasil, uma baita de uma safrinha, né? Uhum. Sobre a produção de milho e sorgo, nós tivemos atraso no plantio. Você acha que isso pode trazer alguma dificuldade, baixar o teto produtivo ou não? Olha, pelo visto você vai fazer uma sequência de perguntas que eu tenho que responder. Exatamente. Né? E se eu chegar à resposta mais próximo do exato, eu e o Jardel, a gente chegar a uma conclusão aqui, nós vamos sair muito rico daqui, né? Então, eu vou tentar aproximar o máximo da realidade, né? Da condição. Você se refere ao atraso do plantio, né? Que nós tivemos. E por que teve esse atraso de plantio, né, da safrinha? Recapitulando um pouquinho, e aí nós temos que entrar no âmbito de comercialização. Os preços no final do ano passado, né, meados do ano passado até dezembro, né, eles estavam muito firmes, né? Preço de soja, milho, não tem como falar que era uma transição do cenário político também, né? Então tudo isso mexe com o mercado, mexeu com o mercado, com a expectativa cambial, entre outras coisas, né? E o preço da soja, ele estava assim muito atrativo, né? Você tinha um preço de manhã, né? À tarde já tinha uma remarcação para cima e já amanhecia com um preço melhor no outro dia, né? Então o produtor não tomando decisão, no outro dia ele já acertava com a valorização do mercado, né? E aí, por que eu me refiro a esse período do ano passado? Foi observado no mercado que nós tivemos pouca fixação de soja a futuro, né? Então nós começamos o ano de 2023 com o produtor pouco fixado, pouco amarrado com a decisão dele com relação ao preço da soja, né? Ele assume o contrato, a posição com os portos, né? Faz a trava com a Campo Fértil, que ela destina para as origens, né? E ele não tomou essa decisão.
Por quê? Amanhã vai estar melhor, né? E aí o que acontece? Nós viramos 2023, começou um período de colheita, sem muita pressa para colher, porque os preços ainda estavam atrativos, né? Então, vamos no dia a dia, né? O produtor estava com essa cabeça, o preço de amanhã sempre vai ser melhor. Teve um atraso na colheita também, né, da soja, que consequentemente, né, vai ter um atraso. Se você demora para retirar um produto, para plantar outro, você vai ter um atraso, e no caso foi a safrinha. Então teve esse atraso de plantio da safrinha, sim, né? Março, final de março, aí o pessoal estava plantando ainda. Isso daí é um pouco complicado para o mercado, né? Plantar uma safrinha que é fora da janela ideal, você tem algumas implicações, né? O seguro já não quer cobrir mais aquela área. É uma área que fica mais exposta à especulação de clima, geada, né? Mas nós temos que lembrar de uma coisa, né, que favoreceu esse ano. Nós vínhamos de 3 anos consecutivos do evento de Laninha, né? Esse evento climático ele traz principalmente no que diz respeito à especulação com clima e geada, uma geada mais forte, só que esse ano El Ninho, né? E isso inverteu um pouco e ajudou muito com relação ao clima, né? Traz um favorecimento aí para mais chuvas, consequentemente um frio menos intenso. Mas não vai existir frio, não vai existir especulação. Sempre existe. O risco é iminente, está ali o risco, né? Mas de uma forma mais moderada. E aí, nesse aspecto, o clima favoreceu, né? Então, todo esse atraso, eu acredito que não está sofrendo nenhum impacto. O clima ainda favorece e vem favorecendo para um cenário de uma superprodução de milho, né? Uma produção excelente de sorgo, né? Então nós vamos ter não acredito que vá ter um impacto negativo, respondendo a sua pergunta, com relação à produção, isso daí não. Maravilha. Bom, e até nós temos acompanhado junto aos produtores aqui da região, né? Triângulo Mineiro, norte aqui de São Paulo, onde a Campo Fértil atua. Isso. E né, no linguajar do campo, a lavoura está vistosa, Tá né? vistosa. Realmente a gente passa pelas rodovias, vê lavoura de milho muito bonita e lavoura de sorgo, que vem incrementando aqui as áreas da região. Muito cresceu lindo. Muito, né, o plantio de sorgo. Rodrigo, e pensando na estimativa assim de produção brasileira, o que você me fala? Em torno aí de 100 milhões de toneladas, mais ou menos, como que fica? A produção, eu acho que ela eu tô bem otimista esse ano, viu, gente? Tô bem otimista aí, o produtor, ele pode... eu não sei o que é melhor, né? Se a gente ter uma super produção com preço ruim ou uma produção fraca com preço melhor, mas aí eu deixo a dúvida para o produtor responder, né? Não vai ter um mercado que vá agradar sempre, né, as pontas. Mas falando da produção em si, vamos começar assim, fazendo uma conta. Em média, os estoques da Conab, elas passam, vamos falar assim, com 10 milhões de toneladas. Todo ano começa, né, com 10 milhões de toneladas. Esse ano, vamos arredondar os números para ficar mais fácil a nossa conta e vamos ver se a gente consegue bater a conta aqui, né? Então começou com 10 milhões, produz a safra verão, 30 milhões, nós já temos 40 milhões de produto na mão, certo? A safrinha, só de nome, né, que é uma big safra, você pode estar arredondando aí próximo a 100 milhões. Né? Então, dentro da perspectiva boa de clima, da produtividade e de todo o trabalho e a eficiência que está tendo no campo, né, e tem melhorado a cada ano, né? Nós podemos arredondar aí perto de 100 milhões e aí nós temos um montante de 140 milhões de produto na mão, né? No mercado, disponível no mercado. A projeção de exportação em números bons para excelentes 50 milhões
Bom, 140 menos 50, 90 milhões. Então sobrou 90 milhões de toneladas. Consumo interno. Alguns falam 73, 75, 80 milhões de toneladas, né? Vamos arredondar a conta. 80 milhões, consumo, sobrou 10 milhões. 10 é o que vai acontecer no estoque de passagem 23 para 24. A questão é, pode-se produzir um pouco menos e também pode-se exportar um pouco menos, né? E aí vai fazendo esse ajuste, essa balança, né? Nós temos uma produção boa de sorgo também, que vem crescendo, né? Em torno de 4 milhões de toneladas. Vamos falar assim, sorgo, eu lembro quando começou era 1 milhão, 1,5 milhão e tal, e agora nós estamos em 4. Pouco, mas muito, né? Esse sorgo no mercado, ele representa muito e entra no período de colheita agora junto com o milho, né? Então, estou bem otimista com relação à produção, os números são razoáveis para muito bom e nós falamos de tamanho de safra do Brasil, né? Que está sendo colhida agora nesse mês de julho, agosto, sobra alguma coisa para setembro, né? E é aqui nesse período que nós temos maior disponibilidade de produto no mercado, certo, né? E muito mais do que se consome. Se consome aí 6 milhões de toneladas, né? Vai entrar 30, 40 milhões nesses próximos meses, nós vamos ter muito mais produto do que consumo, né? E esse produto fica onde, né, Jardel? Aonde que fica tanto produto assim, né? A gente corre, né? A gente corre para dar giro neles, né? Exatamente. E esse giro, né, que o Jardel fala, né, é você utilizar um armazém, né? Ele não tem a capacidade de um estoque total, mas é quantas vezes você consegue passar a mesma safra dentro desse armazém, né? Então, ontem em comentário num evento, o Bruno falou do giro da capacidade estática do armazém, né? E algum armazém que ele citou gira 6, 7 vezes, né? Mas isso não é para qualquer um, não é para qualquer empresa que faz, né? Parece fácil falar, gira, é normal, não é, isso daí é trabalho, é eficiência, é coordenação de equipe, né, Jardel? Exatamente. É um trabalho bem feito que vocês fazem aí para atender, né, para fazer com que ganhe-se agilidade na comercialização e que o produtor não espere tanto para poder, vamos falar assim, assegurar seu preço, né? E fazer o giro da mercadoria, né? Isso. Não, e você comentando sobre logística, eu trabalhei na logística da Camfert durante uns 5 anos. Ah, que legal. Agora na parte comercial, mas realmente a logística ela tem que ser muito eficiente. E a Camfert ela consegue otimizar muito bem os seus armazéns estrategicamente localizados, a logística de transporte muito bem feita. A gente fica aproximadamente aí 8 horas do Porto de Santos, né? Pegando um raio geral das nossas unidades. Então a Camfert tem esse diferencial. Ela consegue girar os armazéns e tem a localidade estratégica. Então, isso é importante. Isso é um diferencial. É um super diferencial. Só complementando a informação, né? O Brasil, ele tem, dentro das fazendas, a capacidade estática chega-se a 15%, 20%, né? Nos Estados Unidos, esse número sobe para 65%, 70%, né? Em matérias, os Estados Unidos chega a ter a capacidade de guardar uma safra e meia, né, dentro dos seus armazéns, né? Mas toda a estrutura permite isso, né? O produtor americano, dentro da fazenda dele, ele tem silo, né? Mais alguns metros, linha de trem, né? Então, tá tudo fácil, rápido, dinâmico, né? E aqui, se a gente tem uma capacidade estática baixa, esses vídeos que o pessoal vê, que está saindo milho para fora de silo no Mato Grosso, entre outras regiões, isso daí acontece, é verdade isso daí, né? E como nós temos essa dificuldade para armazenar, não pode demorar muito para negociar,
né? Porque daí essas notícias, as imagens chegam até o mercado e não contribui para o preço e não contribui com a espera do produtor, né? Então nós temos uma deficiência, né, com a capacidade de armazenar que não vai resolver amanhã, nem o ano que vem, nem daqui 5 anos. Isso eu estou sendo realista, não estou sendo pessimista. A cada ano que passa, Jardel, né, ano que vem, falta mais 5 milhões de capacidade de armazenar. E no outro ano, mais 5 milhões. E nós não estamos com essa capacidade de armazenar crescendo. Não consegue comportar isso daí, né? Então, nós temos é um problema, né, que a gente convive com ele ano a ano, né? Certo, realmente, né? E pensando, Rodrigo, igual você comentou, que nos próximos dias, né, nós temos a colheita da safra engrenando. Isso aí. Isso realmente pode trazer pressão para os preços, né? Porque é uma maior oferta para o mercado, um maior volume de produto disponível. E não é pouco produto, né? Acontece que essa colheita, ela tá batendo na porta, né? Esse milho ele vai entrar, não esquecendo, né, Jardel, de que nós temos soja no mercado ainda, né? E indo nessa linha de pensamento, nós temos um primeiro semestre que exporta soja, né? Voltado os portos, tudo para exportar soja. Bom, virou o segundo semestre, as trades viram a chave para exportar milho, né? E quem não exportou a soja? Né? Quem não tem essa liquidez mais de exportar soja, e nós sabemos que tem bons estoques dentro dos armazéns, pelo menos até agosto, né? E coincide com a entrada da safrinha, né? Do milho, e coincide com a entrada do sorgo, né? E para ser um pouco mais terrorista, outubro entra a safra americana. Mas entra pouco milho, 350, 360 milhões de toneladas. É muito milho, né? E mais a soja, né? Então, é aquela coisa, né? O cenário para preço não é favorável. Não é favorável para alta, né? Não sou eu que estou falando, não é uma conclusão nossa, né, Jadel? Não é o querer que o preço caia, muito pelo contrário, a gente sempre quer que o produtor, que o comerciante faça bons negócios, né, dentro da realidade e expectativa que o mercado apresenta. Então, em qualquer informativo, qualquer agência de notícia, você vai ler e vai encontrar essas informações de que nós vamos ter um acúmulo de oferta e a negociação mais oferta, queda de preço, né? Salvo algumas especulações, né, com relação ao clima, né, que nós estamos vivendo ainda um momento de especulação climática com o clima americano, entre outros lugares que também está especulando o clima, que, né, é tema do nosso assunto aqui também, mas é bastante milho, bastante sorgo, bastante soja, muito produto. Rodrigo, e assim, o produtor ele realmente faz um trabalho muito bem feito dentro da porteira, né? Cada vez mais a gente tem observado que o teto produtivo ele vem se alongando, né? Ele vem produzindo cada vez mais. E pensando igual você disse, nós temos em torno aí, acreditamos, né? Em torno de 50 milhões de toneladas de soja ainda represada no Brasil. Então é um bom volume de soja a ser exportado, a ser consumido. Estamos entrando com uma safrinha aí, como você disse, aproximadamente 100 milhões de toneladas de milho, de sorgo em torno aí de 4 milhões. Então são bons volumes. Isso mesmo. Só que você também comentou a respeito do clima americano, né? E isso traz volatilidade para o mercado. Algo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, como que isso pode afetar os preços aqui para nós no Brasil? O período que a gente está vivendo agora é chamado de weather market, né? É um mercado climático, né, que ele é trabalhado e operado em cima disso, né? Então todo o mercado, né, vamos falar da Bolsa de Chicago, né, as principais bolsas que tem no mundo, eles estão acompanhando como que está o clima e como que esse clima pode afetar uma produção americana gigantesca, né, que é onde abastece o mundo,
né? E dentro do clima, existe algumas complicações ou indefinições com as análises. Eu digo isso porque nós temos 2 modelos de mapa, né, climático que rodam o mercado, o modelo europeu e o modelo americano, que muitas vezes um fala que vai chover mais, outro fala que vai chover menos, e aí acaba dando um nó na cabeça de todo mundo, né? Mas até entre os mapas, né, os estudiosos, a hora que eles rodam o mapa, os meteorologistas, eles têm divergências entre si, né? Mas o clima fala por si só, né? Então, nos Estados Unidos, recentemente está especulando com a falta de chuva, e especulou com a falta de chuva. Aconteceu essa falta de chuva? Sim, aconteceu, né? Aonde refletiu isso daí? Em um relatório, que é um relatório qualitativo, sendo divulgado agora nesse período, todas as segundas-feiras, às 5 horas da tarde, que ele traz uma nota para a lavoura americana, né? Olha, tantos por cento está com condição boa, excelente, outra está normal e uma piora, né? E teve um relatório há uns dias atrás, né, Jardel, que trouxe uma piora significativa para as lavouras do milho e soja, porque o clima estava tenso, né? Tava faltando chuva e isso daí refletiu nas condições aí das lavouras, né? Então, existe esse mercado climático sendo operado. Os Estados Unidos agora é onde que o pessoal, né, o mercado olha, mas é só lá que apresenta problema climático? Não, a China está com problema de clima no momento, né? Está numa fase de enchimento de grãos, né, o milho chinês, e precisa chover. 8, 10 milímetros, demanda essa chuva a planta. Não, mas 8, 10, precisa. Mas se não chover, vai piorando a condição, né, das lavouras, né? Então lá na China está muito quente, tem uma onda de calor no leste europeu, né, que também acaba preocupando, né? Mas agora a gente vai entrar no assunto da Ucrânia, mas tem a Ucrânia agora que está conseguindo fazer as suas manobras para comercializar. Tá bom, eles se ajeitam lá e tal, né? Mas se der algum problema de clima, né, seja nos Estados Unidos, ou que é o mais grave que poderia acontecer no momento para refletir em preço, ou na Europa, principalmente na Europa, a Espanha demanda muito milho e ela está comprando do vizinho dela, mais próximo é a Ucrânia. Falhou a Ucrânia, ela vem buscar do Brasil, né? Então, a especulação de clima, ela abre algumas janelas de oportunidades, né, que a gente precisa ficar bem atento, né, e informar, né, trazer esse dinamismo, essa dinâmica para o mercado, em acompanhar, em avaliar o clima. Não sei se você já se pegou fazendo isso, mas tem horas que a gente vira meteorologista, né? Não, hoje o pessoal me vê em determinado lugar, e aí, vai chover? Eles sabem que eu acompanho o clima, o Jardel acompanha o clima, mas não é? Não, acho que hoje não é, Jardel? A gente vira meio meteorologista, né? Eu digo que quem trabalha com o agro acaba sendo um pouco de tudo, um pouco, né? de tudo. Na verdade, o cara lá do campo tem que ser um pouco de mecânico, eletricista, Isso. né? Nós do escritório também, levando informações, o pessoal do campo tem que ser meteorologista, economista. É verdade. Acaba batendo escanteio e correndo para cabecear. É isso aí. Mas isso é bom, né, Rodrigo? Porque assim, realmente traz uma visão macro e uma visão completa, né? Porque o agro em si, ele engloba vários fatores, né? E pensando na questão de preço, né? Não vamos falar justamente de preço, mas assim, na formação dele. Que, olhando os preços de exportação, nós temos a cotação em Chicago, mais o prêmio e mais o câmbio, né? Esse é o tripé da formação de preço, que é algo que realmente traz aqui para nós essa importância do bate-papo, que é entender como que tá as cotações, oferta e demanda, a gente fala a respeito de prêmio, questões políticas, questões econômicas, já reflete
no câmbio. Então isso é o que realmente enriquece, né, o bate-papo e leva informação. Isso mesmo. Rodrigo, você falou também do último relatório do USDA, né? Que é esse importante relatório. Eu tenho uma questão aqui que é de encontro com ele, que trouxe aumento para a área de milho nos Estados Unidos e diminuição para a área de soja. O que você faz? Qual a sua análise de acordo com esse relatório? Esse relatório de área ele é de extrema importância, né? Tinha uma projeção para março e agora recentemente ele foi ajustado. É um relatório que sobrepôs uma condição de clima, né? Porque o mercado, como eu falei, estava especulando o clima e condição das lavouras, né? A nossa vida não é fácil, viu? A gente diz e diz, mas não é por vontade nossa, né? É culpa do mercado, né, Jardel? Exatamente. Então tava o mercado subindo, tal, soja, milho, em função do clima. Aí sai esse relatório de área, né? Que trouxe esse aumento da área de milho e redução da área de soja, mas o aumento da área de milho tinha algumas áreas que favoreciam o aporte de plantio nessas áreas, né? Em função da região, da condição, né? E aí esse aumento da área de milho, mais uma paulada na cabeça dos preços, né? Não tem como subir preço. Por quê? Vai produzir mais. Né, aumenta a área de produção, consequentemente uma produção mais cheia, né? E nesse aspecto o mercado ele responde de forma automática, é rápido, né? Então quando saiu isso daí, as cotações já tiveram a sua expressão já na bolsa, né? As cotações de soja caíram, de milho, de soja subiram, de milho caíram, né? E aí a gente passa a mão no telefone e liga pro produtor ou pro comerciante, né? Olha, agora tá assim. Mas e aquele relatório do clima que já foi? É dinâmico, né? É dinâmico. Recebeu a informação, processa, toma a decisão. É outra informação, é outro mercado, é outro dia, é outra condição, né? Então, esse relatório, né, de área, ele é importante e afeta o quê? Trazendo para o nosso dia a dia, né, Jardel? Ele afeta uma tela de cotação, que é a tela de cotação da Bolsa de Chicago, né? Que tem lá milho, soja, trigo, né? E o mercado que toma a decisão todo dia precisa dessa tela. Então vê o mercado subir, o mercado cair, né? E tem uma ideia do que o restante do mundo vai fazer. Principalmente aqui a Bolsa, em determinados períodos, a B3, ela segue bastante o que está acontecendo em Chicago, né? Principalmente com relação ao clima, ela segue, né? E aí nós temos essa cotação de Chicago, aí nós temos os prêmios, né? Ora, esses prêmios são positivos ou negativos, depende do que está acontecendo no mundo, depende de onde a trading precisa originar, da onde que o mercado está trazendo novas demandas, né? Então, ora esse prêmio é positivo e negativo. No caso da soja, agora ele está levemente positivo, né? Está mais rentável comprar soja do Brasil, né? Então as trades elevam esse prêmio e aí pega a cotação de Chicago, mais o prêmio e mais o dólar, né? Para a formação de preço. Então esse dinamismo ele permanece no mercado da abertura ao fechamento e assim nós vamos, né? Certo, maravilha. Rodrigo, no início você disse o seguinte, se nós soubéssemos, né, para onde esse preço iria, para cima, para baixo, nós estaríamos prestando uma consultoria que, por incrível que pareça, não seria barato, né? Não. Porque realmente é algo que não é fácil. É difícil. Mas pensando né, no relatório, nas situações climáticas americanas, o viés, o que você enxerga assim? Vai, termina, desculpa. Imagina, seria um viés de realmente baixa para o milho, é algo momentâneo, só para a gente recapitular e entender assim, uma projeção para os próximos 2 dias. Eu tento fugir de preço e ele vem na próxima pergunta me perguntando de preço. Mas pensa assim, no dia a dia, no nosso dia a dia, né, no seu
trabalho, né, na condução de vida, nós temos um norte, né? Esse norte é o que aponta para o caminho correto das coisas. Pelo menos é o que a gente acredita, né? Então você fala assim, não, é para lá que eu vou, né? O mercado não é diferente, né? E o mercado vai dando sinais de qual caminho se tem que seguir, né? Nós falamos de aumento de área, nós falamos de clima melhor nos Estados Unidos, nós estamos falando de safra cheia, né? Não adianta falar que é norte e nós vamos para o sul, não vai dar certo. Então não adianta falar que o preço vai subir, né? Então, indo direto ao preço, minha opinião, a safra não pesou no mercado, ela vai pesar. E para a safra pesar no mercado, a hora que virar a chave mesmo, olha, nós temos que negociar. Eu acredito aí que para preço praticado hoje, para um milho em Campinas, olhando para um Exalc na casa de R$55, que é o Exalc, 55,35 deve estar o Exalc, caiu ontem, 77 centavos. Por sinal, se aproximou do indicador do Idelagro, né? E aí, nós temos esse preço, 55. Não acho difícil, Jardel, da gente ter pelo menos, eu digo, não estou sendo baixista nem pessimista, um ajuste negativo no preço na ordem de 10%. Né? Eu acredito que os preços de milho na região de Campinas, eles devem caminhar abaixo de R$50. Né? Não digo tão rapidamente, mas é um rumo, é um norte. Para isso não acontecer, o mercado tem que se provar ao contrário, né? A produção vai entrar, né? Então tem que ter algum evento, alguma especulação, ou com o câmbio, dar uma rasgada ali para cima de 5 e 5,30, 5,40, ou o clima piorar muito, né? Ou intensificar algum outro conflito, né? No caso de guerra, essas coisas, né? Ou seja, o improvável acontecer para que esse norte ele vire para sul. Né? Então eu acredito em queda de preço, né, para o milho. A soja teve uma recuperação agora, né, apesar que nós estamos vivendo um momento que a relação entre soja e milho está 3-1. Né? Essa semana foi um pouco mais travada para a negociação de milho, porque está num patamar baixo. Né? Agora, pode piorar. A questão é essa, né? Não tem um remédio que melhore, né? As doses são de homeopatia, né? Então você tem que conviver com o mercado no dia a dia, né? Então a soja hoje a gente tem no porto aí novamente acima de R$140 a saca. Um milho que estava a 55, tem alguma outra trading que paga acima de 60, colocado lá em Santos, gente. Tem que fazer a conta, né? Quando o produtor escuta esse preço, né? Tem todo um frete por trás, né? A operação, né? Aí a carreta bate lá em Santos, tem que voltar, perder o frete, é custo, né? Exatamente. Então o preço é lindo no final, né? Mas às vezes o produtor escuta um preço aqui na região, você tem que fazer desconto de frete, tem que fazer a classificação, a padronização, seguro da carga, que é muito caro, os fretes estão subindo, né? Então essa composição de preço, o produtor sabe que é assim que funciona, né? Mas respondendo a pergunta, eu acho que nós temos grande chance do milho cair. Espero estar errado, tá, Jardel? Eu torço para estar errado, para que esse podcast que fala, nossa, o Rodrigo errou feio, né? Não tem problema, o produtor vai ficar feliz, né? Mas é uma direção que eu vejo, Jardel. Eu entendi e eu também acredito e vou de encontro com a sua resposta, Rodrigo. Só que, como você disse, né? A gente torce para esse viés não ser da forma que a gente está enxergando o direcionamento do mercado. Mas vou até aproveitar e fazer um jabá aqui, que a Campfert, ela tem o seguro de alta. E como que funciona esse seguro de alta? Legal. Pensando na pré-fixação, junto com os produtores, onde o produtor já trava seu preço, o preço atual de mercado, e ele adquire esse seguro de alta, ele tem a possibilidade da participação da alta na B3. Como que funciona de uma forma mais ligeira aqui para a gente explicar? O produtor faz a pré-fixação dele, certo. Travou o preço do dia,
tem um custo aproximadamente de R$3, que a gente, né, faz esse cálculo, a cotação ela é momentânea, né, por conta das oscilações da bolsa, mas a gente trabalha na casa ali dos R$3 e ele tem um alvo, né? Esse alvo, ele o vencimento, a gente está trabalhando com 1 de novembro na bolsa. A partir do momento que a cotação ultrapassa esse alvo, o produtor começa a participar da alta. Então é uma forma de amenizar, né, e até assegurar os custos do produtor. E é uma ferramenta que está tendo aderência, né? Ontem você pôde estar com nós num dia de campo, viu que os produtores estão interessados, e é justamente isso. Como eu disse anteriormente, o produtor, ele faz um baita investimento dentro da porteira. Eu acredito que chegou o momento realmente dele começar a entender como que funciona a comercialização e investir tempo, investir em ferramentas, investir em conhecimento, porque realmente é o que pode estancar, por exemplo, num momento igual esse, né, Rodrigo? É verdade. Posso contribuir com uma informação em cima desse produto que a Campo Fert tem? Fica à vontade, meu amigo. Então vamos lá. Esse produto ele é interessante em função da dor, né, que o produtor pode sentir. Qual dor? De vender e o mercado subir. Ele fala: errei, eu não devia ter escutado aquele pessoal da Campo Fert. Não era para ter vendido, né? Se o mercado sobe é assim, mas se o mercado cai, nossa, ainda bem que eu tomei a decisão certa. Eu vendi, eu acertei. Eu não estou criticando, não é isso, mas é como enxerga. O que o Jardel está falando é de um produto, né, que você faça o que tem que ser feito. Produz, classifica, padroniza e vende o produto. E se subir, você paga um seguro na hora da fixação que te dá um direito, né? Nossa, o mercado explodiu, voltou para R$100. Vendi meu milho, mas eu paguei um seguro para Campo Fert. E você vai ganhar na alta. Esse é o ponto. Agora, só para complementar um pouquinho mais, isso é uma ferramenta. E aí eu lanço um desafio. Né? Eu poderia ter perguntado isso ontem lá no evento, mas eu fiquei com medo de apanhar, né? E a gente tem que ir com calma com as informações e muito respeito, né? Mas eu lanço um desafio, né? Qual produtor que opera a bolsa hoje? B3. Qual produtor que opera Chicago fazendo trava? Qual produtor que faz a trava que tem que ser feito junto com a Campo Fert? Quantas ferramentas o mercado tem? Né? Então, a Campo Fert está dando uma ferramenta, ou aliás, digo mais de uma ferramenta para o produtor, né? Essa em específico, que o produtor ele tem que se permitir a utilizar algumas ferramentas. Mas eu não entendi, faça uma pequena parte junto à Campo Fert com essa ferramenta. Quero aprender a operar bolsa. Opere 1 ou 2 contratos na bolsa, faça e guarde essa informação. Tem mais uma ferramenta que eu gostei que eles falaram, faça, permita-se, né, a conhecer ferramentas. Estou falando para fazer a safra inteira, mas uma pequena parte, né, é um estudo de caso. Né? Então, olha, essa ferramenta não usei, mas gostei dela, me deu um conforto, me trouxe uma paz. Né? Quanto que você paga para você ter paz? É infinito, não é verdade? Então, são coisas que assim que a gente tem que se permitir, né, usar algumas ferramentas. E o mercado tem dezenas de ferramentas. Então, não adianta pegar essa ferramenta, deixar ela guardada num porão, novinha, e daqui 10 anos a gente volta. Qual que é a boa aí? Qual que você usou? Rapaz, eu não usei nenhuma, tá tudo lá guardado. Então, você não vai saber qual que é a boa. Use uma. Né, faça uma, mas dá o primeiro passo, né, Jardel? Né, e ainda mais, né, dá o primeiro passo sendo auxiliado, né, por eles, né, uma equipe técnica, eu diria para você que invejável, né, que trabalha em equipe, né, e está trazendo essa novidade, não só para o milho, para a soja, para o sorgo, né? Então, sabe, permita a utilizar a ferramenta, se não para fazer a trava da sua lavoura agora e tal, mas para acompanhar. Ó, fiz esse ano, não usei, fiz um ano, usei, deu certo, vou fazer mais. E aí você vai subindo degrauzinho a degrauzinho, né? Daqui a pouco você tem uma produção
Você não plantou, mas você já tem travado ela antes de plantar, já fez um pouco dessa ferramenta. Daqui a pouco só sobrou 30% da sua safra para, se você quiser utilizar como gestão de caixa ou para especular, não tem problema nenhum. Mas você já garantiu boa parte do seu lucro, né? Você já fez o seu, garantiu os seus custos e fez uma pequena margem do ganho, né, Jardel? Exatamente, Rodrigo. E é interessante a gente comentar aqui também a respeito da relação de troca, né? Essa safrinha que foi plantada, realmente ela foi um custo alto, né? Nossa. E assim, quando o produtor, maioria dos produtores, quando eles fizeram a aquisição dos insumos, nem todos, na verdade, a maioria não fez, a trava vendendo, né, o milho, vendendo o sorgo. Então, a relação de troca, né, ela só é efetivada quando realmente as duas pontas são travadas, né? Tanto a aquisição dos insumos quanto a comercialização do grão. Rodrigo, e Perfeito. vale comentar aqui também o seguinte: na safra da soja, né, 22, 23, perdão, nós fizemos um tour da safra. E eu me lembro que nós levamos a ferramenta para o produtor estar comercializando a soja dele em dólar. Alguns produtores, né, de imediato já se recuaram, só que nós tivemos um bom volume de produtor que se interessou e participou. Como você disse, fizeram parcelas, né? Isso. Pequenos lotes e tal, mas só para resumir, enquanto o mercado estava pagando em torno de 140, 145 reais, esses produtores que fizeram a venda da soja em dólar para Campo Fértil, enquanto o mercado estava 140, 145, eles tiveram a trava, né, a pré-fixação em torno de 160 reais. Então, assim, realmente, eu até brinco com os nossos consultores que conseguiram levar isso para os produtores, falar, olha, você já está com a moral com o produtor, porque realmente é uma ferramenta vantajosa. É muito vantajoso, né? É uma ferramenta que eu iria até um pouco assim, tem que pegar testemunho desses produtores, né, que fizeram a operação, né? Não duvidando da palavra do Jardel, mas assim, que eles espalhem essa ferramenta que vocês estão trabalhando, né? Já existe no mercado, nós não estamos inventando roda, né? Mas o produtor ainda é bastante resistente, né, em tomar essa decisão, justamente às vezes pelo fato de não ter o conhecimento de toda a estrutura, né? E ter o conhecimento de toda a estrutura não quer dizer que você tome a melhor decisão, né? Quando você contrata um seguro de um carro, você vai lá e paga o seguro do carro, né? É um valor que sai do seu bolso. Você torce para não acontecer nada, ninguém te roubar, furtar, bater, não é verdade? Mas dá para entender, em função daquele preço, como que monta uma estrutura de seguro de carro? Não dá, não tem como você calcular, mas você sabe que se você pagar, você pode acionar, não é verdade? É essa visão que o produtor tem que ter pro seguro dele, né? Aí você fala assim, nossa, o Bruno falou muito bem, R$3 por saca, é caro, mas não vamos falar não vou chutar o cachorro morto, né? Não é isso, né? Agora você vai falar que o preço caiu, que eu devia ter tomado. Não estou falando disso. Vamos relacionar o preço. O que seria R$3 para uma queda de 30 a 40 reais no milho em 35 dias que teve na bolsa? Nada, né? Nada. Então, tudo bem que eu inverti aqui, nós estamos falando de trava de alta, mas tem a trava de baixa também, não é verdade? Sim. Então, é relativo, né? O custo é relativo. É pequeno, né? Maravilha. Rodrigão, e assim, nós falamos de produção, nós falamos de comercialização, pensando na demanda, né? A gente tem acompanhado que as vendas, elas vinham acontecendo de forma lenta. Até você comentou agora que essa semana o mercado foi um pouquinho mais travado. Como que você enxerga, assim, a vontade do consumidor? Tem uma possível retomada essa demanda? Olha, falando aqui do mercado interno, né? E o mercado tá mais travado esses dias, né? O consumidor,
ele, ao mesmo tempo que nós temos a informação que o produtor utiliza para tomar decisão, né, que acompanha a safra, clima, né, o comprador também tem o seu setor de inteligência. Ele tem telas de cotações, né, ele tem analista dentro da empresa, que é o caso de vocês, tem uma mesa de inteligência que levanta informação. Então, o comprador em si também ele tem as mesmas informações de mercado, né? E os grandes compradores de matéria-prima, eles se prepararam para esse momento, né? Bom, primeiro que o preço favorece, caiu já, né? Teve uma queda significativa de preço de milho e soja. Os compradores não montaram um estoque a preço muito caro, porque isso daí custa financeiro, né? Então é muito caro você ter o estoque de 30 dias hoje dentro de uma indústria, né? Porém, eles fizeram, né, os grandes compradores fizeram bons contratos até a preços mais elevados, né, para que se tivesse produto nessa entre safra, né? Então os grandes compradores eles se preparam, né, com a mesma informação que se tem no mercado. E aí o grande comprador também olha o quê? O mercado vai cair, né? E aí o efeito da queda, ele tem um tom, né, acentuado pela falta de demanda. Vou dar um exemplo. Hoje nós temos 10 mil sacas de milho para vender. Volume pequeno, né? Volume pequeno. Mas eu tento vender hoje e amanhã eu tento vender e não consigo vender, né? Porque o comprador ele quer mais baixo. Só que esse mesmo lote, né, sendo do mesmo produtor, ele passou para mais 10 pessoas. Falou, quer saber? Vou passar para o Rodrigo, para o outro e vamos vender. Esse lote representa 100 mil sacas de milho no mercado. Já é um volume legal. O comprador fala, nossa, estou recebendo muita oferta de milho. É o mesmo lote, né? Então tem esse impacto. Então o comprador, a demanda, não é que vai... a demanda interna ela está ruim. Muito pelo contrário, acho que o setor da avicultura está bem aquecido, né? O suinocultor reclama um pouco mais de preço, mas consome bastante, é um setor que consome bastante milho e sorgo, né? Então a demanda ela tem um acréscimo ano a ano, né? Agora, não é porque a demanda tem um acréscimo que nós vamos ter uma alta de preço, né? Então o comprador ele olha, ele tira a temperatura do mercado dia a dia, né? Minuto a minuto e acompanha, né? Então hoje, numa sexta-feira, que comprador que vai estar agressivo no mercado para comprar o seu milho ou sua soja? Você vai encontrar menos comprador interessado. E segunda-feira, mesma coisa, né? Se vier um relatório mais baixista, um melhor na segunda-feira com relação à condição das lavouras, na terça-feira o comprador fala, quer saber, vou comprar quarta-feira, vou consumir um pouco do meu estoque, né? Às vezes o comprador dá dessa, né? Fala, não, eu tenho um pouquinho de estoque, né? Então adia a decisão. Então esse recuo nas compras é perceptível, né? E nós sabemos que daqui 15, 20 dias não vai faltar oferta para o comprador. Então vamos entender aqui que é praticamente uma queda de braço, né? É uma queda de braço. De um lado o vendedor, de outro lado o comprador, né? Diário. E essa luta é através de análise, realmente entendendo como que está o mercado. Você disse, e é bem interessante, essa questão, por exemplo, uma sexta-feira, o comprador ele realmente não vai agressivo para o mercado, não sei que ele tenha alguma informação ou ele estrategicamente dentro do contexto de consumo dele ali, mas ele não vai sair agressivo para o mercado, até porque tem o final de semana, tem a segunda-feira que sai os dados das condições das lavouras americanas, né? Então realmente é algo bem estratégico. É estratégico, a tomada de decisão entre as pontas são estudadas, né? Então é muito estratégico o mercado, né? É por esse dinamismo que a gente
gosta muito desse mercado, né, Jardel? É isso aí, meu amigo. Rodrigo, e assim, nós falamos de logística também, até tinha uma questão aqui, mas nós já passamos por ela. Só queria entender um pouquinho sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. É algo que realmente, né, não pode, né, pensando na questão comercial, é algo que não pode cair no esquecimento. É verdade. Porque são dois importantes players, né, quando a gente fala na relação sobre cereais. E recentemente, né, tivemos um depoimento que a Rússia poderia não dar sequência no corredor de exportação após ele se expirar. Como que você enxerga essa situação? O que isso pode impactar no mercado para nós aqui no Brasil e mundialmente? Quando estava assim no começo da guerra, no primeiro dia que foi declarado guerra, que a Rússia mandou de presente um míssil para a Ucrânia, nós já tivemos um impacto no mercado, né? Então o mercado ele já arrepiou no mesmo dia, mesma hora, no mesmo minuto, né? O impacto foi petróleo subindo muito, as cotações de grãos subindo, porque é alimento, né? Então, ainda mais no que diz respeito a uma matriz energética, né? Então, o preço das coisas começaram a subir, né? Ao longo, essa guerra acho que está indo para quase 2 anos já, né? Próximo a isso. Ao longo desses 2 anos, né, o primeiro impacto para cima, né? E depois tem uma estabilidade, depois o mercado começa a entender e aceitar o que está acontecendo, né? E no primeiro impacto a gente não sabe o que está acontecendo lá, né? As informações, a gente tem que se referir a estudos geográficos e históricos para entender a relação de conflito entre esses países, né? A Rússia é um país gigante, a Ucrânia é um país pequenininho, mas tem 45 milhões de habitantes, né? E estão fazendo guerra por espaço, né? Por ideologia, né? Ninguém faz a guerra é sempre negativo, né? Então não tem guerra do bem, infelizmente, né? Mas deveria, né? Uma explosão de guerra do bem, mas não tem isso. É disputa de poder, né, Jardel? E essas informações, elas acabam impactando no mercado e tem um corredor de exportação, né? Quando estava tendo no auge da crise, estrategicamente, a Rússia falou, olha, vamos aonde? Atacar aonde? Vamos atacar aonde é a dor da Ucrânia, né? Vamos acabar com o alimento ali, vamos atacar os portos, vamos atacar áreas de agricultura, né? E aí a gente não tem dimensão do que está acontecendo lá. Mas, trazendo do que aconteceu e ao longo desses 2 anos, e interpretando melhor os números, no primeiro ano, ainda o USDA, o Departamento Agrícola Americano, ele manteve alguns números nas projeções. Ele não eliminou a produção da Ucrânia, ele não eliminou a exportação da Ucrânia, ela continuou com a comercialização, né? Mas a palavra e se, né, sempre presente no mercado, né? E um corredor de exportação, né, ele é significativo, principalmente para a Ucrânia, ali para o acordo que eles têm ali, né? Porque é a capacidade da Ucrânia mandar os produtos para fora ou reter, né? E se a Ucrânia não manda, ela tem que os demandantes, né, quem demanda o produto tem que comprar de outro lugar, né? Indo de encontro à pergunta do Jardel sobre se mantém ou não mantém esse corredor, eu diria que o mercado ele já acostumou com notícias piores com relação a esse conflito, né? E essa de manter o corredor, ela não é só importante para a Ucrânia, mas como para a Rússia, né? Então eles precisam se alimentar, eles precisam comercializar, né? O povo da Rússia não chega muito claramente, mas não está gostando mais de guerra,
né? As pessoas perderam a sua vida, seu cotidiano, né? Então você sai na rua, você tem uma insegurança, né? Na questão de viver, né? De uma rotina de trabalho, de escola entre os dois países. Então eles não estão gostando disso. Então eu acho que essa notícia em si de renovar ou não, ela é mais política, né? É mais um jogo de informação, né? Então eu acho que não vai trazer grandes impactos para o mercado. Claro que a primeiro instante, se sair essa notícia, né, nos principais veículos de informação, né, que não vai renovar, eu diria para você que a primeiro instante nós temos um rally de alta nos preços e isso daí acaba refletindo em Chicago. Oportunidades. Ralis de alta são oportunidades, né? Então são oportunidades dentro de um viés de queda, que é uma tendência de queda para preços, né? Que vocês têm que estar muito antenado, né? Em informar o produtor e o produtor aproveitar esses ralis de alta para tentar segurar preço. Nossa, mas o problema é lá. Puxa, é muito difícil, né? E a gente vai apropriar de uma informação, de um ganho aqui. É a oportunidade que o produtor tem, né? É guerra. Então, tem que ficar muito atento a isso. E eu acho que reflete de imediato, mas não dura muito. Daqui a pouco vem uma outra notícia, daqui a pouco volta o corredor, cai de novo. Então não é uma notícia que vai definir o rumo dos preços ou vai fazer com que o mercado saia desse viés mais acentuado de queda, não somente no Brasil, mas como os Estados Unidos também. Os países estão com uma inflação, eu diria que descontrolada, né? Mas enfim, existe uma campanha para queda de preço, né? Então não se fala de alta de preço, né? Tem um índice que é o CRB, CRB, é um índice de commodities, né? E dentro desse índice tem 4 ou 5 tipos de commodities que o mercado olha esse índice como que está. É um termômetro para as commodities no mercado, né? Ele está em queda. Então, não é o Jardel que eu reforço, não é a gente que quer derrubar o preço ou falar da notícia ruim, né? Mas se você tem uma notícia agora que serve para você tomar uma decisão, né? Aproveitar esses momentos de rally que tem o mercado, o produtor tem que travar preço, né? Ele tem que fazer o negócio acontecer, né, Jardel? É isso aí. Rodrigo, e é interessante porque justamente como você disse, nós não estamos aqui para trazer viés de alta ou de baixo, mas nós estamos aqui para apresentar e analisar os fundamentos, né? Exato. Meu amigo, nosso bate-papo tá muito bom, mas estamos chegando ao fim aqui. Para finalizar, deixa uma análise sua sobre o mercado, algo breve aqui, mas de importância para o produtor. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre o mercado de milho, na região de Campinas, falando sempre do indicador Exalc, então quem não acompanha esse indicador, né, de preço, que é a formação de preço para o milho, né, como referência de preço para o Brasil, né, tem que começar a acompanhar e fazer conta, né, do que ele representa na região de Campinas, que vamos falar seria os R$55. Milho colocado, CIF, na região de Campinas. Esse milho FOB, ele representaria na região, num raio de 150 quilômetros, uma cooperativa vendendo milho a R$53. Né? Cooperativa. Nível produtor, abaixo de 50 já, tranquilamente. Né? Mas eu vou mandar meu milho para o porto. Né? Então, vai pagar um pouco mais de frete. Né? Então, tem que alinhar essa comercialização em função, se vocês pegarem esse indicador e fizer o desconto de frete, a comercialização, vocês vão saber o quanto que está rodando milho em cada região, né? 300 quilômetros é um frete, 600 é outro. Tem região do Mato Grosso que é caríssimo o frete, né? R$20 a saca, se não superior, né, Jardel? Chega assim, é caro,
né? É caríssimo, né? Chegou um ponto antigamente que o frete era mais caro que o preço do milho. Não vai demorar para isso acontecer de novo, né? Então, a comercialização do milho, ela tem uma janela estreita, né? Estreita nos próximos dias de preços talvez melhores, né? Mas logo isso daí deve perder a força e o mercado acentuar para a queda. Então nós temos agora uma entrada de milho daqui 15, 20 dias sendo colhido e pressionando o mercado, né? Nós temos a soja que ainda está no mercado, que tem que fazer um trabalho logístico e comercial para escoar essa soja, já não exporta mais, e aí vem para o mercado interno, para as esmagadoras, faz o farelo, óleo de soja, né? Nós vamos passar com estoque, talvez aqui, que nunca nós passamos com estoque de soja de um ano para o outro, né? E nós temos que ficar de olho nessas todas essas condições que o mercado nos traz, né? Clima, câmbio, né? O câmbio também ajuda a melhorar um pouquinho o preço, causa um rally de alta aí para preço, né? No mercado, né? Mas esse viés ainda é pesado para o milho, né? Então o produtor ele tem que tomar a decisão em vender o milho para o mercado interno ou para exportação, né? Mercado interno, nenhuma trading compra mais milho para julho, já está com o book cheio já, a capacidade de exportação tem 6 milhões de toneladas já nos portos, né? E isso daí deve continuar. As tradings, elas estando presentes, elas são o concorrente dos compradores do mercado interno, né? Só que se elas que têm a liquidez, elas ficam fora do mercado, não contribui para a alta de preço. Então as trades já fecharam a janela para julho. Não, quem fez o contrato fez, quem não fez, agora venda para o mercado interno. E aí vai ter que se virar com os preços e a vontade do mercado interno. Agosto, alguma outra trade ainda faz, mas eu digo que daqui 10 dias não vai ter mais espaço para agosto. E aí já foi. E aí vai aonde com o milho? Nós estamos em julho, começo de julho ainda. Mercado interno, né? Aí daqui a pouco tem a safra americana, né? Que vai pesar sobre as cotações. Então, quem não fez nada está atrasado. Quem fez um pouco, eu diria que para você que está levemente atrasado e tem que dar uma pisada no acelerador para comercializar esse milho, né? E é assim, o mercado ele não tem uma receita mágica, né, e ideal, né, para se operar, mas eu acho que esse objetivo do podcast é trazer essa informação, trazer conhecimento, falar para o produtor se inteirar mais. A gente sempre fala do produtor, né? Mas porque a gente quer o produtor, é o nosso parceiro, né, Jardel? Exatamente. Eu fico dentro do escritório, olhando tela. Mas você não sente o que é da porteira para dentro. É verdade, não tem como, né? Porque tem sentimento, tem sofrimento, o produtor tem investimento, não é fácil produzir, né, nas condições normais, né? Tem clima, tem governo, né? Tem medo, né? Mas o medo ele é uma coisa interessante, que a gente pode sentir medo de um monte de coisa na vida da gente, né? Mas a nossa coragem tem que ser maior que o medo, né? E a coragem ela vem de dar oportunidade. Então, deem oportunidade para o pessoal da Campo Fértil. Eu faço essa campanha sim, você não me pediu nada, mas o evento que eles fizeram ontem mexeu comigo, sabe? Me emocionou em estar perto do produtor, de falar, de sentir isso daí, uma dose de adrenalina para mim. Eu volto carregado de coisas boas para a minha cidade, né? E certo de que eu tenho que trabalhar mais, desenvolver mais, melhorar o aplicativo, né? Trazer mais, estudar mais, né, Jardel? A gente tem que estudar todo dia, né? Todo dia. E trazer conhecimento para o produtor. E para finalizar, eu quero agradecer o convite do Jardel, né? Agradecer toda a equipe da Campo Fértil, que eles são maravilhosos, né? Os gestores, né? E todo o pessoal de comando lá, o Wilber, que
é um parceiro, um amigo de longa data, né? Sempre acreditou no meu trabalho e eu acredito no trabalho dele e de vocês, que tá muito bonito. Muito bom, meu amigo. Bom, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né? Agradecer você também por ter aceitado o convite. E a gente tá fazendo esse bate-papo enriquecedor aqui, realmente levando informações de qualidade, informações importantes para o campo, né? Isso aí. E é isso aí. Bom, você, produtor, que se interessou pelo nosso seguro de alta, né? Nossos consultores estão à disposição. Entre em contato com eles, tire informações, façam cotações e nós estamos à disposição para vocês. É isso aí. Um abraço. Obrigado, Rodrigo. Obrigado.